Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar um pouco sobre Arraste-me para o Inferno, filme de 2009, dirigido e escrito por Sam Raimi e seu irmão Ivan Raimi, filme então produzido pelo seu próprio estúdio, a Ghost House Productions, distribuído então pela Universal Pictures. Bom, vale lembrar que a história original desse filme, né, começou a ser escrita 10 anos antes do início da produção desse filme. O filme entrou em produção com o nome de A Maldição inicialmente, né, The Curse. E aí os irmãos Raimi escreveram um roteiro com uma história moral, desejando então contar a história de uma personagem que quer ser uma boa pessoa em tese, mas acaba fazendo uma escolha pecaminosa por ganância, né, buscando o próprio benefício e tem que pagar o preço por isso. Os irmãos Raimi tentaram então fazer da personagem a Christine, a protagonista, interpretada pela Alison Loma, que inclusive faz um ótimo trabalho aqui no filme, tornar essa personagem um ponto focal da história do filme, tentar incluí-la em todas as cenas do filme basicamente. E aí eu tenho que dizer para vocês que alguns elementos da história do filme são inspirados no filme de terror britânico A Noite do Demônio, como os formatos, né, semelhantes, né, dos demônios e o tema da maldição em 3 dias, que é notável quando você assiste o filme. E aí tem um paralelo também de ambas as histórias que envolvem então uma passagem de um objeto amaldiçoado que precisa ser passado para outra pessoa, ou senão o seu possuidor será então devorado por um ou mais demônios, né? E aí o Sam Raimi queria que esse projeto tivesse a classificação PG-13, né, e não fosse estritamente baseada em sangue, né? O próprio diretor afirma, não queria fazer exatamente a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Então a ideia dele era fazer coisas diferentes, mas adotando uma base semelhante e criando um projeto que serve até como referência aos seus outros projetos. Você vê que a franquia Evil Dead acaba sendo homenageada aqui também. E esse filme é admirado pelo fato do Sam Raimi ter homenageado esses filmes B da década de 80. Filmes de terror, é como se fosse um subgênero terrir, né? Que são filmes de terror, mas com elementos de comédia e humor negro, né? Adotado para aquela estética brega, né? O camp, né? Como você vê na franquia Evil Dead, né? E sem contar que o diretor Sam Raimi também é muito conhecido pela trilogia do Homem-Aranha, que eu tenho bastante carinho. Arraste-me para o Inferno seria então uma chance de redenção, né, para os fãs que ficaram então decepcionados de alguma forma com o filme Homem-Aranha 3. Né, o orçamento aqui é mais baixo, o cenário é mais intimista, né, e permitiria então com que o diretor mostrasse seu melhor. Aqui, Sam Raimi não estava pressionado por expectativas ou pela falta do controle criativo. Aqui o Sam Raimi já tem uma liberdade maior, né? Aqui ele já está fazendo o seu próprio filme, aqui ele tem espaço suficiente para desenvolver as suas ideias, desenvolver a sua própria história. E sem contar que a gente sabe que o Sam Raimi é um diretor que ele exige o máximo dos seus atores, inclusive a protagonista interpretada pela Alison Loma. A Alison Loma teve que passar por muita coisa, né, para atingir o resultado que ele queria, inclusive. Sam Raimi raramente é colocado na mesma categoria que diretores como Martin Scorsese ou Steven Spielberg, no entanto, sua abordagem singular à produção cinematográfica, que abrange desde os ângulos de câmera e os closes até os movimentos de câmera também, raramente também foi replicada. Christine Brown, interpretada por Alison Loma, uma ambiciosa analista de crédito que, para impressionar seu chefe, acaba negando a extensão de um empréstimo a uma idosa, resultando na perda da casa da senhora. Em retaliação, a senhora lança uma maldição poderosa sobre Christine, condenando sua alma ao inferno em 3 dias, forçando-a a buscar ajuda de videntes para se livrar do tormento sobrenatural e da entidade demoníaca que a persegue. Bom, quando Christine, a protagonista, decide negar o empréstimo à idosa, a senhora Ganush, não por ser uma escolha moralmente correta, mas porque acredita ser o que o seu chefe deseja, é como se o próprio diretor, o Sam Raimi, tivesse se colocando no lugar da personagem, né? Porque o diretor já também cedeu a algumas exigências do estúdio em projetos anteriores, como Homem-Aranha 3, e ao desejo dos fãs, né? Sendo levado então em diversas direções,
quando o foco deveria ter sido criar a melhor história possível e não uma história que tentasse agradar a todos, percebe? Então é como se ele tivesse se colocando no lugar da personagem em alguns momentos, tá? Então, nessa mistura de terror visceral com uma comédia obscura, meio camp, meio trash, que é uma característica marcante, né, de produções de filmes B com baixo orçamento, que focam em sustos exagerados e situações grotescas, né, você tem uma referência clara ao estilo que acabou colocando o Sam Raimi no cinema, que foi o estilo usado na franquia Evil Dead, como eu falei anteriormente, na qual também sou muito fã. E aí, o que que acontece? Ele acaba usando técnicas de câmera frenéticas, efeitos práticos que acabam lembrando as origens dele no cinema, né? Então aqui, Arraste-me para o Inferno é como se fosse uma forma do Sam Raimi querer expressar o seguinte: olha o que eu faria, né, com um projeto de maior orçamento. Porque The Evil Dead é um projeto de baixo orçamento, mas ainda assim pela engenhosidade, né, e por algumas gambiarras que o diretor teve que fazer, acabou criando uma obra cult que até hoje é cultuada, né, exaltada pelos fãs, considerado um dos melhores filmes de terror também da história. Você vê que ele acaba puxando esse lado meio camp da comédia, né, misturando com o terror, mas fazendo de uma forma efetiva, né, sem com que quebre o ritmo do filme, né? Acaba funcionando. Então essa proposta do Sam Raimi já é uma marca do diretor. E olha, eu vou ter que falar pra vocês o fantástico trabalho sonoro desse filme, tá? A trilha assinada pelo Christopher Young, que já tinha trabalhado com o Sam Raimi em Homem-Aranha 3, e naquela ocasião o Christopher Young, ele pegou o tema original do Danny Elfman e adicionou uma trilha, compôs uma trilha por cima. O trabalho da trilogia do Homem-Aranha, trabalho sonoro, é fantástico, tanto visual quanto sonoro. E o mesmo se aplica para esse filme aqui. Arraste-me para o Inferno também é um ótimo filme visualmente falando e tem um trabalho sonoro que te envolve, né? Um trabalho sonoro que faz você se sentir envolvido e acaba criando uma experiência imersiva bastante divertida, com aquele terror visceral que ora faz você se importar com a personagem, alinhado àquela comédia, né? Aquele tipo de comédia que faz você dar algumas risadas, mas acaba funcionando, tá? O interessante aqui no filme também é que muito da violência que acontece, né, ela não é abordada de forma realista. A violência que acontece é como se fosse uma forma do diretor, né, de querer mostrar para o público o que se passa na cabeça da protagonista, né? Eu acho que isso é feito de uma forma muito boa, tá? E claro, chega alguns momentos que a protagonista ela toma algumas decisões questionáveis ao longo do filme que às vezes até faz o espectador se questionar se a protagonista realmente está fazendo aquilo ali por conta da maldição ou se aqueles atos ali sempre foram presentes ou se ela sempre fez aquilo. Mas de qualquer forma, às vezes faz você se sentir um pouco na pele da personagem, faz você ter empatia, tá? E às vezes você até se pergunta, né, se a protagonista realmente merecia aquele destino proposto para ela, né? Bom, e assim, é um filme bem produzido, um filme bem dirigido, tá? As técnicas de filmagem do Sam Raimi são excelentes, sabe criar cenas de tensão, cenas de horror, cenas de comédia, sem fazer com que o filme tenha uma quebra de ritmo, tá? Um filme com um trabalho sonoro e visual impecável, ótimos efeitos especiais, acabou marcando o retorno do Sam Raimi ao gênero terror e é uma obra que nos mostra o que Sam Raimi pode fazer com um projeto de maior orçamento no terror, tá? Pra Arraste-me para o Inferno, eu dou uma nota 7, tá? Se eu não me engano, até o presente momento ele tá disponível na Netflix. E é isso, eu vou fechando a minha análise por aqui. Se gostou, né, vocês sabem, como sempre, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, a todos que me acompanham. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado e até mais.